Hoje a gente vai falar sobre as operações alquímicas. Eu sei que já faz tempo que a gente fez a última aula, mas na última aula a gente falou sobre o processo alquímico, né? Sobre a obra que é chamada de Opus. Esses nomes dos processos alquímicos, eles são todos em latim. E que foram dos textos dos alquimistas que Jung se baseou. Então a gente falou sobre a Opus, que é a obra alquímica, sobre a formação do mundo, que os alquimistas tentavam reproduzir o que a natureza havia criado, mas o Jung entende que isso é uma analogia à própria criação do nosso mundo, né? Cada um cria um mundo porque nós somos um mundo inteiro. E aqui eu usei a obra do Edinger, eu acho que eu cheguei a mencionar esse livro aqui, Anatomia da Psique. O Edinger, ele fez uma organização muito interessante sobre esse processo todo. E embora existam vários processos alquímicos, não se sabe nem ao certo quantos são, alguns até se sobrepõem, mas ele lista 7 que são os principais. Eu vou ver se eu consigo falar desses 7 nessa aula. Se não for possível, a gente faz mais uma aula, porque quando a gente fez as turmas que eram presenciais e as pessoas perguntavam bastante, não deu tempo de falar de todas, mas vocês fiquem à vontade para perguntar, porque se precisar fazer mais uma aula, não tem problema. Como esse é um assunto que eu gosto bastante, e eu acho que ele é muito importante para a gente entender várias questões da psique, e você chega também na religião, tanto na religião oriental quanto ocidental, a gente vai ver que tudo é um processo alquímico. Vocês têm alguma pergunta para fazer sobre a aula passada? Ou a gente começa a falar dos processos? A aula passada foi em dezembro? Foi em dezembro, que já faz um tempinho. Eu acho que eu não assisti, eu já estava viajando, né? Não, foi bem no início, foi no início, né? Não lembro. Eu acho que ela já estava viajando. Já estava, eu viajei dia 3. Mas a senhora assistiu a aula ou não? A gravação? Eu acho que não. Tá. Se a senhora tiver alguma dúvida, aí pode perguntar. A gente traz o que for necessário da aula passada, não tem problema. A gente vai começar falando da calcinatio. A calcinatio é a calcinação, né? Aquilo que é uma operação do fogo. Sempre que a gente fala em calcinação, a gente fala de algo que aumenta a temperatura, que queima. Ela deriva parcialmente de um processo químico que envolve o intenso aquecimento de um sólido, destinado a retirar dele a água e todos os demais elementos possíveis de volatização, restando um pó seco. Qual é a ideia da calcinação, né, de você incinerar algo? É exatamente reduzir, tirar tudo que é líquido desse elemento, desse material, e deixar esse pó branco. Não necessariamente ele é branco, mas a gente vê que em muitos casos ele se torna branco ou até cinza. O exemplo clássico da calcinação, do qual surgiu o termo cal, é o aquecimento da pedra calcária ou do hidróxido de cálcio para produzir cal viva. Ao acrescentar água à cal viva, esta apresenta a interessante característica de geração de calor. Eu não sei, algumas pessoas já fizeram um laboratório de química na escola, né? E tinha essa experiência em que você joga água e ela produz calor. Os alquimistas pensavam que ela continha fogo e por isso a equiparavam ao próprio fogo. Como a gente sabe, os alquimistas faziam experiências com elementos tentando reproduzir a natureza, então algumas interpretações foram um pouco equivocadas. Mas eles acreditavam que ela era o próprio fogo. Para o Jung, né, ele traz a ideia de que o fogo ele simboliza a libido. A gente já falou daqui sobre o que significa libido, né? A libido está muito relacionada à libido sexual por causa do Freud. Oi, pode falar. Mas o Jung ele entendia que a libido é uma energia, ela pode ser direcionada para qualquer esfera da nossa vida.
Então, sempre que você coloca uma energia em algo, né, direciona essa energia, a gente fala que é uma, a pessoa está colocando libido naquilo. Então, o fogo simboliza essa Bis, libido. Bis, Oi? esses alquimistas nos quais o Jung se baseou, datam assim de que século? Assim? Idade Média? Século XII, é. Começa no século XII, se eu não me engano. São bem antigos. Tá, obrigada. De nada. Uma das características do fogo é que ele reduz e ele depura. Esse processo, né, é efetuado no lado primitivo da sombra, que acolhe o desejo faminto e instintivo e é contaminado pelo inconsciente. O sonho com fogo pode indicar a aprovação de um desejo frustrado. É um aspecto característico do processo de desenvolvimento. A gente normalmente associa, né, a queima com algo que está em excesso. Até a paixão, né, muitas vezes se fala que ela queima como fogo, porque de fato é isso. Ela tem um processo onde tudo sobe de temperatura, ainda que seja em termos psicológicos. Muitas vezes esse sonho está relacionado à ativação de energias criadoras do si mesmo. Como a gente sabe, o fogo, nesse processo de calcinar, ele transforma. E a gente vai ver que dentro desse processo alquímico da psique, isso digamos, isso leva também ao encontro com si mesmo. Eu acho só importante falar, né, a Cida que não assistiu outra aula, o Jung entendeu, ao ler esses textos alquímicos, ele levou muito tempo para entender isso, mas ele entende que existe uma analogia entre os processos alquímicos físicos, né, que eram desenvolvidos pelos alquimistas, com a nossa psique. A nossa psique passa por esses processos. Então, a origem da alquimia ela é, antes de tudo, psíquica. Mesmo os alquimistas, quando estavam nesse trabalho de tentar reproduzir o que a natureza fez, eles não entendiam que eles estavam fazendo um processo de encontro com si mesmo. Por isso era um trabalho muito solitário e ele era feito geralmente em segredo, né? Muitos desses processos eram segredos e não eram compartilhados com qualquer um, porque ele tinha uma natureza quase que sagrada. Então no fundo, o que eles estavam fazendo sem entender era um processo, era um trabalho de construção de si mesmo. O fogo da calcinátil é um fogo purgador, embranquecedor. Atua sobre a matéria negra, a nigredo, tornando-a branca. Vocês lembram que a gente viu a gente chegou a falar, né, das fases da psique, que ela começa no nigredo e ela termina na rubedo, passa pelas 4 cores, nigredo, albedo, citrino e rubedo. Então é bem interessante porque, de novo, né, a alquimia ela faz exatamente isso, ela transforma a matéria negra na matéria branca. A ideia de que você sai do inconsciente e atinge a luz, encontra a luz. Essa calcinação, esse fogo purgador, remete ao simbolismo do purgatório. A doutrina do purgatório é a versão teológica da calcinátil projetada na vida depois da morte. Para o cristianismo, representado pela Igreja Católica, a ideia de que há um inferno, que algumas pessoas vão após a morte. Elas vão para o purgatório e muitas vezes depois para o inferno, onde tudo queima. É exatamente essa ideia de que você precisa purgar aquilo que está imperfeito, né, que está impuro. E no budismo, né, na religião oriental, eles também têm essa ideia. Eles chamavam o mais baixo dos infernos quentes, chamado de Avit, que é um lugar de tortura pelo fogo como punição dos pecados. Aí até na época me veio a ideia, né, daquele DJ que eu gostava muito, eu não sei, acho que a Cida não conhece, mas a Patrícia deve conhecer, que é o Avicii.
Eu achava aquele cara sensacional. E eu falei, nossa, por que será? Aí eu fui pesquisar por que ele escolheu esse nome Avit. E ele fala que é por isso, né? Porque é o mais baixo dos infernos. E aí, quando você entende a história dele, a história de vida pessoal, você entende por que que ele se identificava com isso, né? Tanto que ele foi um rapaz que acabou cometendo suicídio, acho que com 27 anos. Mas, enfim. Para a doutrina cristã, a punição para aqueles que são julgados culpados e condenados no juízo final é o fogo do inferno. A interpretação psicológica do fogo do inferno é que se trata de um aspecto do ego, que, identificado com a energia do self, deve passar pela calcinatio. Por que que a gente, né, por que que é necessário esse processo de calcinação do ego? Porque o ego, se ele não for bem estruturado, uma pessoa que não tem o ego bem estruturado, ela pode inflacionar de forma muito perigosa, né, onde o ego se identifica com o self. Ele acha que é o self e ele não pode ser o self. Ele está sempre em direção, mas ele nunca pode ser o todo. Então, por isso que nesses exageros, nessas inflações do ego, a gente sabe que, né, quando você entende esses aspectos mais psicológicos, você sabe que vem um processo para parar a pessoa. Quando ela está extremamente descontrolada. Ela vai ser parada, não necessariamente por terceiros, mas por si mesma, né? E no que diz respeito à punição eterna, este processo eterno só será considerado se estivermos lidando com uma dissociação psíquica que separe de modo inevitável o bem do mal e o céu do inferno. A ideia do eterno, né, que a gente considera que o eterno é aquilo que é para sempre, é uma ilusão do ego, porque quando o ego está muito dissociado do self, ele separa tudo em bem e mal, certo e errado, céu e inferno. Então tudo fica muito unilateralizado. E nessa visão cindida, não há fim. Enquanto a pessoa estiver nesse processo, não há fim. Por isso que é a ideia do eterno. Mas como dizia Vinícius, né, eterno enquanto dure. Nada, não tem essa questão do ser para sempre, né, de algo que nunca termina. A ideia do juízo final pelo fogo corresponde à provação de que o fogo testa a pureza dos metais e ele retira todas as impurezas. Dentro do trabalho alquímico isso é necessário. Então você vai remover as impurezas dos metais calcinando. O fogo sempre é associado com Deus, sendo ele, por conseguinte, representante das energias arquetípicas que transcendem o ego e são experimentadas como luminosas. O produto final da calcinate é uma cinza branca que corresponde ao xisto branco de muitos textos alquímicos, representa a albedo, ou a fase de embranquecimento, pois a cinza que resta é um incorruptível corpo glorificado que sobrevive à provação purificadora, né? Essa ideia de um corpo que transcende, que se purifica, a gente vê muito na doutrina cristã. De uma perspectiva mais simples, a calcinate é um processo de secagem. Um importante componente da psicoterapia envolve a secagem de complexos inconscientes que vivem na água. O que seria isso, né, em termos de psicoterapia? A gente sabe que quando a gente recebe uma pessoa como paciente, como analisando, e essa pessoa está muito diluída, ela está muito dissolvida, a gente vai ter que trabalhar para que haja uma secagem, haja um enxugamento dessa diluição, para que a pessoa encontre a forma. Esse é um outro processo alquímico que a gente vai ver daqui a pouco. Mas é importante secar esses complexos para que a pessoa realmente encontre a si mesma. É sabido que todos os pensamentos, ações e lembranças que tragam culpa, vergonha ou ansiedade precisam ter plena expressão. Assim, no processo terapêutico, o afeto liberado torna-se fogo capaz de secar o complexo e purificá-lo de sua contaminação inconsciente. Essa é uma fase importante dentro da terapia, né? Esse afeto que está em excesso, ele precisa ser liberado e precisa ser enxugado.
significa dizer que as energias da psique arquetípica primeiro aparecem em estado de identificação com o ego, exprimindo-se como desejos de prazer e de poder para o ego. Assim, o fogo da calcinátil purga essas identificações e impulsos da raiz, deixando o conteúdo em sua condição eterna ou transpessoal, tendo restaurado sua energia e seu funcionamento próprios. Por fim, a calcinátil produz uma certa imunidade ao afeto e uma habilidade para ver o aspecto arquetípico da existência. Na medida em que estamos relacionados com o aspecto transpessoal do nosso ser, experimentamos o afeto como fogo etéreo e não como fogo terrestre. Essa é a diferença, né? Porque tem o fogo que destrói e o fogo que purga, né? Que retira os excessos e que torna aquilo mais puro e mais verdadeiro. Quando eu estava lendo esse texto, eu estava lembrando que a gente vive, né, uma fase de calcinação. O planeta, em sua maior parte, está passando por isso. A gente está com excessos que precisam ser queimados, então a gente tem as temperaturas subindo excessivamente. Você vê os Estados Unidos, uma parte do país pegando fogo, né, literalmente pegando fogo, porque tem algo em excesso que precisa ser depurado. Então a calcinação, é claro que nesse processo muitas vidas são perdidas, muita coisa é destruída, mas a gente vive esse processo como coletivo também. A humanidade está... A gente sabe o quanto aqui no Brasil a gente está esquentando, né? Em excesso mesmo. A gente nunca chegou... Teve os incêndios, né? Tiveram os incêndios aqui há pouco, né? Também, no inverno. Queimou metade do Brasil, né? E então, digamos, esse processo todo que a humanidade está passando, países que estão se desertificando, né? A gente corre esse risco, no Brasil está acontecendo em algumas regiões e corre o risco de ficar mais grave. Inclusive, a gente sabe, né, que se isso acontecer, a nossa faixa central aqui, que é onde está centro-oeste e sudeste, vai virar um deserto, se, digamos, se esses exageros não forem contidos. Então, tudo é, né, um processo alquímico, tudo tem uma relação análoga à nossa psique. Então, é isso que nós precisamos compreender. Nada disso é por acaso. Tem um motivo pelo qual a gente está enfrentando essas coisas, falando em termos psíquicos. É claro que do ponto de vista material a gente explica, porque está seco, porque tem queimada, porque estão derrubando a vegetação. E o que isso está trazendo para a gente, né? O que isso traz? Esse nosso excesso, essa nossa, digamos, o ponto a que nós, como humanidade, fomos corrompidos, chegou num limite que não está mais sendo aceitável. Então agora a gente vai queimar. E infelizmente muitas vidas vão ser perdidas ou vão ser bastante prejudicadas por causa disso. E só quem realmente compreender isso e conseguir trabalhar em si mesmo é que vai ter a chance de não ser tão afetado. Mas como coletivo todos nós estamos sendo, mais ou menos. Antes de eu entrar na Solute, vocês querem comentar alguma coisa? Você falando do processo mesmo, da calcinação, me veio muito questão de gastronomia, de culinária, quando você faz a redução do molho, né? Uhum. Você, através do fogo, você vai evaporando ali aquela água até ficar realmente lá no final, sei lá, do que você quiser, né? De balsâmico, o que você quiser. Na E verdade, se for além, até vira pó, né? Até resseca tudo, né? mas a gente acho que já falou outras vezes, né? Não sei se no nosso grupo e tal, mas o ato de cozinhar, ele é um processo alquímico. Alquímico. Ele é totalmente alquímico. É aquele filme Como Água para Chocolate, que é super antigo, né? Você se lembra? Vocês viram? Eu não assisti esse filme, mas ele é famoso, E ele mostra exatamente isso, que dependendo dos humores de quem cozinhava na casa, as pessoas tinham dor de barriga, ficavam tristes, alegres. Então, assim, e ele é muito antigo. Então, eu acho muito legal isso, assim, né? Então, com a bandeira levantada muito
Mas você vê que, de fato, a gente realiza alquimia em todas as esferas da nossa vida, muitas vezes sem perceber, mas é isso mesmo. Sempre que você está cozinhando, você faz jardinagem, você faz uma terapia, sempre é um processo alquímico. Quando eu tento explicar para os meus clientes, né, o que que é uma transmutação alquímica, né? Eu sempre dou o exemplo do fogo na panela, na cozinha, que é mais fácil deles entenderem. O ovo que é mole, no fogo fica duro. A batata que é dura, no fogo fica mole. Aí fica todo mundo, uau! Eu falo que vocês nunca pararam para perceber isso, né? Então, Muita gente olhar não percebe. realmente faz isso todos os dias e não se dá conta, né, dessa transmutação mesmo que acontece com o alimento através do fogo. É, Muito interessante. é muito interessante. Eu acho assim, essa analogia, essa sacada que o Jung teve não foi uma sacada de repente, né? Na obra, se eu não me engano, Memória, Sonhos e Reflexões, ele conta. Eu acho que é nessa obra. Ele ficou muito tempo tentando entender esses textos alquímicos e na aula anterior eu falo, né, que ele se deu conta quando ele vai analisar o sonho de um cliente que vê uma águia comendo as próprias asas. E aí ele encontra essa referência num texto alquímico, tem uma imagem. E aí que ele se ligou, ele falou, não, tem uma questão alquímica nos processos da psique. E aí os textos que ele leu que eram extremamente incompreensíveis para ele passaram a fazer todo sentido, porque aí ele entendeu, é a psique vivendo um processo alquímico. E só uma observação, porque eu perguntei a data assim, aproximada, né, desses alquimistas, foi bem na época da Inquisição, então eu acho que muito alquimista queimou na fogueira, né, muitos manuscritos escritos foram queimados, né, então o que sobrou realmente, você vê o que já produziu, né, assim, Sim, na mão do Jung. é Imagina verdade. se tivesse a riqueza, né, se não tivesse tido a Inquisição, né. Mas quando a Inquisição acontece, ela também traz à tona muitas coisas que nem eram conhecidas, né? Porque como eles se voltaram contra aquilo, tudo aquilo que a Igreja Católica tinha medo veio à tona. E até hoje a gente tá descobrindo muitas coisas. Tudo que se referia ao processo de transformação, inclusive os aspectos do feminino, houve uma tentativa da Igreja Católica de exterminar tudo, né? De esconder tudo. Porque uma boa parcela desse processo alquímico ele é feito pela psique feminina. Mesmo no homem, é também um encontro com o aspecto feminino. Vamos para a Solútil agora. A Solútil é uma operação da água, sendo um dos principais procedimentos da alquimia. A gente vai ver que também se usa muito a dissolução. Por ter a capacidade de fazer parecer que o sólido desapareceu no solvente, como se tivesse sido engolido, a solútil significava com frequência o retorno da matéria diferenciada ao seu estado indiferenciado original, isto é, a prima mater. A gente falou da prima mater na aula passada, né, se referindo à matéria-prima. Então, esse processo da solútil, ele leva a um estado indiferenciado. Para os mitos da criação, a água é o material original a partir do qual o mundo é criado. Acreditavam os alquimistas que uma substância não poderia ser transformada sem antes ter sido reduzida à prima mater. Ou seja, quer dizer, para algo se transformar, e a gente vai ver que esse é um processo alquímico também que aparece inclusive nos ensinamentos cristãos, é necessária digamos, esse retorno ao estado original. Este procedimento corresponde àquilo que ocorre na psicoterapia, na qual os aspectos fixos e estáticos da personalidade não admitem mudanças. Eles são estabelecidos e têm certeza do seu caráter justo. Isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente fala do processo alquímico da psique, mas a gente vive esses processos alquímicos também no nosso corpo, né?
Então, tem pessoas que elas são, digamos, queimadas, ou elas são pegas pela água, né? Elas se afogam. Então, nós vivemos esses processos alquímicos também no corpo. E isso acontece quando, por algum motivo, a psique não está conseguindo entender os processos pelo qual ela está passando e o que ela precisa ver. O Jung dizia, né? Porque a gente tem sonhos alquímicos. Então, sempre aparece algum sonho alquímico ao longo da nossa vida. Aliás, um não, vários. E o Jung dizia que felizes daqueles que podem viver os processos alquímicos nos sonhos, porque muitas vezes as pessoas vivem isso fisicamente, e aí o impacto é muito maior. Então, por que uma pessoa muitas vezes... Como assim vivem isso fisicamente? Pessoas que são, por exemplo, morrem afogadas, ou são pegas numa enchente. Tipo o que aconteceu comigo, né? Tipo o que aconteceu com você. Pessoas que às vezes têm a casa queimada, ou são queimadas, ou que perdem membros, né? Enfim, ou que tem uma infecção, ou que, sei lá, tem uma necrose, são todos processos alquímicos. Vai exatamente no... É o mesmo princípio do que a gente falou sobre a questão da doença. Quer dizer, algo se manifesta no corpo a partir do momento que eu não consigo entender isso em mim, na minha psique. Aí o corpo apresenta, né? Vai apresentar uma doença, assim como ele pode sofrer um processo alquímico. Então, sempre que a gente vive isso, em maior ou menor grau, todo mundo vive, mostra que tem algo ali, no caso da Solútil, algo que precisa ser diluído, algo que está muito rígido, que está muito inflexível. Então, essa necessidade de diluir, o que acontece? A psique está mostrando, olha, precisa ser diluído, porque está fixo, está rígido demais. Então, a gente vai ter que dar uma dissolvida aqui. Para a transformação ocorrer, estes aspectos fixos devem primeiro ser dissolvidos ou reduzidos à prima mater. No que diz respeito aos aspectos psicológicos, um ego imaturo tende a achar prazeroso render-se à permanência numa feliz regressão. Todavia, no estágio posterior do desenvolvimento, a perspectiva da solútil vai gerar grande ansiedade, porque o estado de autonomia do ego, alcançado a duras penas, estará sendo ameaçado de dissolução. Por isso, uma solútil feliz é a mais perigosa, pois corresponde ao conceito de incesto urobórico de Neumann. Eu já vou ler o trecho. O que ele quer dizer com isso, né? Que sempre que um ego imaturo ele passa por um processo de solútil, muitas vezes ele sente prazer naquilo. Porque ele está num processo de regressão bastante perigoso, onde ele está prestes a voltar para o inconsciente. Por isso que ele fala que uma regressão feliz uma solútil feliz é mais perigosa do que uma em que a pessoa sofre, porque no sofrimento a pessoa sabe que ela tem algo ali, ela conquistou um desenvolvimento da consciência de forma muito a duras penas. Então ela não quer voltar para o estado original. Ela quer continuar a partir daquele ponto. Eu vou ler o trecho do Neumann. Ele fala aqui, peraí. Acho que eu já separei aqui. Ele fala sobre o incesto urobórico seguinte. O incesto urobórico é uma forma de penetração na mãe, de união com ela, contrastando de modo agudo com outras formas posteriores de incesto. Lembra que a gente falou sobre aquela separação dos pais do mundo e depois a gente falou da criança que é uma extensão da mãe? Né, que até dentro do cristianismo mostra sempre a figura de Maria com o menino Jesus. Ele, na maior parte das vezes, ele é retratado como uma criança, aquela criança que não se separou da mãe. O Neumann chama isso de filho amante, quer dizer, é aquele masculino que a mãe produziu para ela. Então, essa criança não se separa da mãe. Mesmo que esse garoto cresça, ele sempre vai ser infantil, se ele não conseguir realizar essa separação da mãe. Por isso que chama de incesto urobórico. No incesto urobórico, a ênfase no prazer e no amor de maneira alguma é ativa, mostrando-se mais como desejo de dissolução e de absorção.
A pessoa se deixa tomar passivamente, afundando-se no pleroma e dissolvendo-se no oceano de prazer. A grande mãe retoma a criança dentro de si e sempre há, sobre o incesto urobórico, a insígnia da morte, que significa a dissolução final em união com a mãe. Isso é interessante porque a gente, acho que já até comentou, mas a gente vê muitas vezes, eu falo mais, tem obviamente no caso das mulheres, isso também acontece, mas na relação da mãe com o filho homem, isso é bastante comum e bastante perceptível. Homens que não conseguem crescer, que não conseguem se separar da mãe, e eles ficam crianças para sempre. E esses homens, eles muitas vezes vivem o arquétipo do que a gente chama puera eternos, ou eterna criança, em que eles não conseguem fazer essa transição, né, para uma maturidade que deveria existir no adulto. E aí eles começam a ter comportamentos autodestrutivos. Ou praticam esportes muito radicais, onde eles estão muito perto da morte, ou eles começam a beber e se drogar. Isso é bem característico de pessoas que não conseguem fazer essa transição. Então, essa pessoa vive o que a gente chama de incesto urobórico, não há essa separação da mãe. E quando precisa, né, quando o homem precisa fazer esse processo, ele não consegue. Então, ele volta para a mãe. Não só o homem, tá? Eu falei que isso acontece com as mulheres também. Eu até dei exemplo há algum tempo, eu estava vendo uma entrevista da Glória Pérez, e ela estava conversando com a mãe do Cazuza, isso depois que os filhos já tinham morrido, e elas descreveram uma coisa que me chamou muito a atenção. Ambas, né, dizem que quando elas viram os corpos dos filhos mortos, elas tiveram um desejo enorme de trazer aqueles filhos para dentro de si. Psiquicamente foi o que elas fizeram, porque tanto a Glória Pérez quanto a mãe do Cazuza são extremamente fálicas, né? São mulheres que não conseguiram se separar desse masculino, e o masculino estava todo com elas. E para essas mães fálicas, os filhos sempre pertencem a elas. Essas são as mães do caráter elementar, que o Neumann chama, né? O filho nunca pode se separar dela, o filho ou a filha. Sempre, essas pessoas sempre vão pertencer a elas. Elas são a própria representação dessa entidade, da grande mãe. E aí esses filhos não têm saída, né? Eles morrem às vezes de formas trágicas, mas foi o que aconteceu, tanto com a Daniela Pérez quanto com o Cazuza. Foram mortes muito, né, muito trágicas. E é muito interessante ouvir a descrição delas. Elas gostariam de trazer esses filhos para dentro de si de novo. Elas nunca viram esses filhos como adultos independentes. Para elas, eles sempre pertenceram a elas. É claro que elas não têm consciência disso, ou ao menos não tinham, não sei se em algum momento elas elaboraram isso, mas isso é bastante comum a gente ver. A solútil, contudo, apresenta um duplo efeito. Provoca o desaparecimento de uma forma e o surgimento de uma nova forma regenerada. Ao mesmo tempo que ela dissolve, né, que ela desaparece com um, ela cria outro. Aqui, a gente vai ver que os processos alquímicos, eles têm tanto uma natureza positiva quanto negativa, tá? Assim como a gente viu da calcinátil, que depura e transforma, mas ela também queima, né, ela também faz algumas coisas se perderem nesse processo. A solútil também. Ao mesmo tempo que ela provoca o desaparecimento de uma forma, ela permite que uma outra forma se apresente. Aquilo que é mais amplo e abrangente do que o ego ameaça dissolvê-lo. No mundo interior, o inconsciente, na qualidade de self ou totalidade da psique latente, pode dissolver o ego. Isso é uma coisa interessante, porque às vezes a gente vê que algumas pessoas elas estão tão diluídas que o ego assim é muito incipiente, quase não se apresenta. Então essas pessoas também estão perigosamente perto de serem engolidas pelo inconsciente, porque a água ela tem essa representação também do inconsciente. Então ela é sempre maior, né? Sempre maior que a gente. Então se o ego tiver muito rígido ou
ou muito diluído, a pessoa pode ser engolida mesmo. No mundo... Cris, Oi? na, Pode... na medicina tradicional chinesa, o elemento água, ele é chamado de o abismal, né? O abismo, né? Porque te engole, né? Uhum. E aí Exatamente, achei te interessante engole. isso. Você vê, por melhor que uma pessoa saiba nadar, se ela estiver no mar, ela está totalmente à mercê daquilo. Ela não tem controle. Não tem força, não tem tamanho para, né, aquela coisa tão descomunal. Para quem já esteve num cruzeiro, num navio, é impressionante você olhar para aquela imensidão toda. De fato, você está tão reduzido, mesmo um navio com 5, 10 mil pessoas não é nada perto daquilo, nada. É. Eu tive muito essa sensação agora nas cataratas, né? Eu fiquei muito impressionada com aquilo. Por mais vídeo que eu já tenha visto, por mais pessoas já terem me contado, quando você chega ali, é uma loucura, porque tem outras 50 quedas, né? Não, É. não é Aquilo, uma, né? Assim, aquilo é muito impressionante, né? Eu estive é lá em muito poderoso. 2023, quando estava assim um volume muito grande, tanto que acho que uns dias depois que a gente voltou, aquela Fechou o parque, não foi? mas a ponte da Argentina foi levada do lado argentino. De Eu tanto, lembro disso, eu lembro. foi muito Eu fiquei impressionante. muito impressionada, eu fiquei muito impressionada, eu fiquei assim extasiada com aquilo ali. E aí esse sentimento da pequenez humana, né? Nós somos muito, Impressionante. muito, a gente perante né, a grandiosidade do que a natureza representa, a gente é muito pequeno. E mesmo assim, né, tem gente que acha que pode lidar com isso, que pode desrespeitar. No mundo exterior, um indivíduo dotado de consciência mais ampla do que o outro pode provocar solúcio. O mesmo pode ocorrer com grupos, escolas ou partidos, no qual estes podem atrair com facilidade a projeção do self e engolfar o indivíduo que sucumbir a ele. A gente já comentou também, né, que grupos, pessoas que estão em grupos, têm um abaixamento do nível de consciência. O grupo consegue muitas vezes dominar essa pessoa, né? E a gente fala aqui também, né? A gente também percebe quando uma pessoa tem um nível de consciência muito mais alto do que o outro, ele pode conseguir engolfar, né? Provocar solúcio nesse de menor consciência ou de menor, né, com ego mais incipiente. E grupos podem engolir mesmo indivíduos se esses indivíduos não tiverem um mínimo de um ego estruturado. Por isso que, né, a gente vê muitos casos em que em grupo as pessoas cometem atrocidades que elas não fariam sozinhas. Tanto que isso espanta muita gente. Nossa, eu nunca imaginei que tal pessoa fosse capaz disso. Ela não era se ela estivesse sozinha, mas em grupo ela fica à mercê dessas forças inconscientes. Ela não consegue ter um limite, porque essa pessoa ainda tem um ego extremamente incipiente. É o efeito manada, né? É, mas isso não acontece com qualquer pessoa, tá? Isso só acontece com quem tem um nível muito baixo de consciência. Sim, Aliás, pessoas que gostam muito de grupos, né, que adoram andar em sim, banda, já, sim. elas estão muito mais sujeitas a isso. O ego ainda, isso é comum em adolescentes, né, que ainda estão se formando, o ego está se estruturando. Agora, quando você vê gente muito mais velha agindo desse jeito, são pessoas que o ego não conseguiu atingir um nível mínimo ali de consciência. Então elas estão à mercê mesmo. Muitas vezes, sonhos com água podem significar uma purificadora e rejuvenescedora imersão numa energia e num ponto de vista que transcendem o ego, uma verdadeira sequência de morte e renascimento. A ideia da água no batismo, por exemplo, é sempre a ideia também né, de lavar algo e purificar. Então, aquela criança está vindo ao mundo. Às vezes não é criança, né? Tem algumas religiões que batizam pessoas mais velhas. Mas é sempre a ideia de que aquilo está lavando, purificando e trazendo vida. Você vê que tudo que a E gente... aí quem Oi? fala? Não, Não, tudo que a fala. gente vive, tudo, tudo.
né? Desde uma comida que você faz até uma religião que você segue, ela é sempre, sempre, sempre uma projeção dos aspectos psíquicos. Ela é sempre uma... É como se a gente estivesse mimetizando, sem perceber, aquilo que a psique está vivendo, mas a gente projeta nas nossas atitudes, nos nossos atos do dia a dia. Pode falar. Nem me lembro mais, eu fiquei prestando toda atenção que perdi. Não, que eu tinha falado, né, que... Deixa eu ver. Que a água pode significar uma purificadora e rejuvenescedora de Sim, energia. lembrei. As águas fluidificadas do espiritismo kardecista, né? A água energizada do Reiki. Sempre tem aquela... Os muçulmanos, você tem que lavar os pés antes de entrar na mesquita. Uhum. Sempre tem essa purificação de alguma forma, energização com a água. É condutora, né? É um elemento condutor, né? A Igreja Católica também tem, né, a pia batismal, tem aquela água que fica na entrada, que Água benta, né? água benta, que as pessoas fazem aquele sinal da cruz, né, molha o dedo e faz o sinal da cruz. Tudo isso é simbólico. Você vê que a gente está o tempo todo vivendo simbolismos. Nada no fundo é real, né? É tudo simbólico. A gente está sempre vivendo uma metáfora. A experiência da Solute dissolve problemas psicológicos mediante a transferência da questão para o domínio do sentimento, ou seja, dá respostas a questões irrespondíveis ao dissolver a obstrução da libido de que a questão era sintoma. Quantas e quantas vezes a gente não está mal ou está, sei lá, cansado, aí você vai tomar um banho, vai mergulhar em alguma água e você tem a sensação que aquilo te tirou o peso, né? Porque a água ela tem essa característica, ela realmente é onde a gente se permite se diluir um pouco, né? Tirar o excesso de carga, o excesso de peso que a gente carrega. É bem nesse sentido. E falando aí de crenças, né? Tem os banhos, né? De descarrego, de energização, com ervas, né? Com plantas medicinais, e sempre a água ali junto com a erva, o chá, né? Que é tudo curativo, né? Vem muito essa questão do fluxo da água, porque a água parada, né? É a má água, né? A mágoa. É, Então, a ideia de né? que ela fica com uma energia contida, né? Sim, Inclusive e que a falando sobre água Pode falar. Que a água parada dá mosquito, dá dengue, dá lodo, dá esgrino, né? Então a água tem Porque que estar nesse fluxo, né? a libido tem que estar correndo, né? Eu estava lembrando uma coisa que há alguns anos eu estava... Porque assim, eu já me tratei com homeopatia, conheço várias pessoas que se tratam com homeopatia, a gente trata nossos animais com homeopatia, mas a homeopatia ela tem uma coisa interessante, porque sempre há aquela briga entre a ciência tradicional e a homeopatia, porque como os elementos são extremamente diluídos, muitos médicos ou muitos cientistas dizem que aquilo não tem efeito, em razão da diluição que é bem grande. E eu já tive a oportunidade de experimentar e eu percebi que em mim ela começou a fazer efeito em 2 horas. E é exatamente o tempo que eu percebo quando eu tomo alguns remédios, tipo anti-inflamatório, antibiótico. Em 2 horas eu começo a ter efeito colateral. E no caso da homeopatia eu comecei a ter bons efeitos, mas foram 2 horas. Então eu falei, não é possível que não tenha nenhum efeito isso. A gente trata os animais e a gente vê que muita coisa... O animal não é sugestionado pelo efeito placebo. E aí eu me toquei de uma coisa, vendo uma vez um documentário, eu falei, eu acho que a questão da homeopatia, que a ciência briga tanto, a resposta está na água. Não diretamente nos elementos que são diluídos, mas a resposta está na água. A gente não conhece todas as propriedades da água e do que ela é capaz. Isso é o que eu tenho para mim, né? Não sou da área, enfim, nunca estudei a fundo isso, mas a gente vê coisas impressionantes que a água é capaz de fazer. Então, até onde eu consigo, né? Eu tive isso como insight, nem é algo que eu fui pesquisar a fundo, mas posso estar equivocada. Mas para mim, por hora, a resposta da eficácia da homeopatia está na água. Como é que ela consegue transformar os elementos que são diluídos nela e
permitir que esses elementos façam o que fazem, né? Curem. É bem interessante. Então, resumidamente, a Solútil apresenta 7 principais aspectos como simbolismo. O retorno ao útero ou ao estado primal, né, que a gente falou, esse incesto urobórico. Tanto que a criança, o bebê, ele está dentro do líquido, né? Enquanto ele está sendo gestado. Dissolução, dispersão e desmembramento, ela pode dissolver, ela pode fazer com que os elementos fiquem tão flexíveis que se desmanchem. Contenção de uma coisa menor por uma maior, aquilo que a gente falou, né? Digamos, um grupo ou uma pessoa com ego mais estruturado consegue encampar o menor. O renascimento, rejuvenescimento, imersão no fluxo de energia criadora. A água tem tudo isso, né? Ela traz essa sensação de paz, de bem-estar, de prazer. Você às vezes se sente até mais criativo quando você toma um banho ou vai dar um mergulho na água. Prova de purificação, ela também tem essa função de purificar. Solução dos problemas, né, que está dentro daquilo que a gente falou. Muitas vezes, quando você está mais relaxado, você encontra uma resposta. E um processo de derretimento ou suavização, que é uma transformação da matéria. Cada operação alquímica exibe um aspecto inferior e um superior, dentro daquilo que a gente falou. Da mesma maneira como tem um lado positivo e um lado negativo. Do mesmo modo que o fogo da calcinate pode ser experimentado como fogo do inferno ou como inspiração do Espírito Santo, a solútil tanto pode ser redução à prima mater, como pode ser a perfeita solução do corpo e do espírito a um só tempo, no qual o solvente e o dissolvido sempre vão juntos. E com esta solução do corpo ocorre simultaneamente uma consolidação do espírito. Então, é nesse processo, né, dentro do que a gente está falando. Solvente e dissolvido estão juntos. Eles se unem, corpo e espírito. A solútil é a versão líquida da pedra filosofal. Também chamada de água filosofal, ela é tanto o início como o final da opus, a prima mater e a pedra filosofal. É um símbolo líquido do self, que contém os opostos e que transforma todas as coisas unilaterais em seu contrário. A solútil superior é o encontro com o luminoso. O luminoso é aquilo que é de numen, né, que é o sagrado, que é o divino, que submete à prova e estabelece a relação do ego com o si mesmo. A gente sabe, né, a ciência sabe que você não pode ter vida se você não tiver água. Ao menos vida como a gente conhece, né, mais superior. Algumas bactérias, alguns vírus podem, né, viver sem água, mas as formas superiores de vida não podem ser constituídas sem água. Então a água, de fato, ela é a origem de tudo. E ela é um símbolo do feminino, assim como a terra. Ao passo que o ar e o fogo são símbolos do masculino. Mas a gente sempre resgata isso para a gente entender, né, que sempre tudo está relacionado à união dos opostos. Aqui a gente termina de falar sobre a solútil. Vocês têm alguma pergunta, alguma questão? Não? A gente quer falar alguma coisa desses dois processos que a gente tratou até aqui? Não, pronto. Eu só queria falar uma coisa. Os alquimistas são muito anteriores ao século XII. O Paracelso é o pai da alquimia moderna, que é realmente dessa época do século XII, mas uma das principais alquimistas era Maria do Egito, e outros alquimistas também importantes na China e em outros lugares do mundo existiram, e é algo que existe desde do início da humanidade, mas que é mais... Ele é sempre secreto, em todas as épocas a alquimia é secreta, assim como a química hoje é secreta, tem patentes, tem segredos, você não sabe exatamente qual é a fórmula da Coca-Cola, e assim vai. Mas isso a gente está falando de algo que existe desde que o ser humano existe também. Né? Nesse sentido é verdade. A gente sempre praticou alquimia. Acho que quando o ser humano
descobriu que podia lavar as coisas na água e Limpar. transformar no fogo, Porque ela separa o que é importante, né? A água separa, A ela gente já vem dissolve o que é. a gente já vive alquimia desde que a gente é formado, né? Você é formado dentro de uma solução. A agricultura é um princípio alquímico, né? É. Ela vai ter todos os processos nessa formação de um ser novo, né? Nesse caso uma planta, mas também é alquímico. Nós somos alquímicos, né? A nossa formação é toda alquímica. Para chegar numa constituição, né, do que a gente tem na natureza de um corpo, seja ele de animal ou humano, é tudo um processo alquímico. Então agora a gente vai falar da coagulatio. Coagulatio é a coagulação. A coagulatio pertence ao simbolismo do elemento terra. O resfriamento pode transformar um líquido num sólido. Um sólido dissolvido num solvente reaparece quando o solvente é evaporado. E, por fim, uma reação química pode produzir um novo composto sólido. Em muitos casos, a coagulatio se origina do movimento de batedura. Quando a gente, né, a Patrícia deu o exemplo da culinária, quando você quer fazer uma massa de bolo, o que você faz? Você mistura elementos que são líquidos com sólidos, bate, né, até dar uma forma de massa. Quem faz pão sabe disso, né? Você tem que ficar batendo para ele ganhar forma. Você fica amassando, sovando o pão para ele ganhar forma. Então, muitas vezes, esse movimento de batedura, cimento, né, para construir as casas, tudo é um movimento de batedura para dar forma. A coagulatio é um processo que transforma as coisas em terra, e a terra tem forma e posição fixas. Não desaparece no ar por meio da volatilização, nem se adapta facilmente à forma de qualquer recipiente, ao contrário da água. A terra já é aquilo que tem estrutura, que tem forma. A água não tem forma, né? Ela assume a forma do recipiente onde ela se encontra. Já a terra, ela tem forma. A gente vai ver que eu já vi umas experiências assim no laboratório em São Francisco. Muitas vezes eles tentam explicar, por exemplo, como a terra, no terremoto, ela se comporta como água. É bem interessante você ver esse processo, como algumas coisas que estão embaixo sobem e outras descem. Porque a gente sabe que tudo chega no seu oposto, tudo é parte da mesma coisa. Mas a Terra, ela tem essa característica de dar forma. Tanto que a gente fala, né, em terapia que uma pessoa, ela para produzir algo no mundo externo, ela precisa estar aterrada. Porque se ela não estiver aterrada, ela simplesmente não consegue estar presente naquilo que ela faz. Em vários mitos, tanto o mundo quanto os homens e animais foram criados a partir da lama ou do barro, ou seja, sofreram uma coagulatio. Eu acho que a gente comentou, quando a gente falou daqueles rituais da Grande Mãe, que nos povos antigos, nos povos primitivos, eles não se diferenciavam, né? Não havia diferença entre o ser humano, o animal e uma vegetação, o barro, não havia essa diferença. Por isso que no mito cristão, o mito de Adão e Eva, as pessoas falam assim, primeiro veio o homem, depois a mulher. Não. Primeiro veio o barro, que é feminino. É a mistura da água com a terra. São elementos femininos. Como esses povos não se diferenciavam dos elementos da natureza, o feminino está aí, na água e na terra, que formou o homem. Então, é bem interessante, de novo, a gente ver, porque a necessidade, você só produz, né, consciência quando você está aterrado, você só produz forma quando você tem o elemento terra. Então, eu acho que compreender isso faz com que a gente veja de forma diferente os mitos que a gente conhece, as doutrinas religiosas, a nossa própria relação com o mundo, né, e com as pessoas. Então, a partir da lama ou do barro, os homens e animais foram criados, sofreram uma coagulatio. Para um conteúdo psíquico, tornar-se terra significa concretizar-se numa forma localizada particular, isto é, tornar-se ligado a um ego. A exposição à tempestade e à tensão da ação, a batedura da realidade, solidifica a personalidade.
Isso é uma coisa interessante que a gente vê em terapia. Quando uma pessoa está sendo muito batida pela vida, né, que a gente fala que ela está apanhando, o que a psique dessa pessoa está dizendo é crie forma. Porque senão você vai apanhar da vida e não vai entender. Porque não é exatamente um apanhar gratuito, mas é uma necessidade da pessoa ser batida para ela tomar forma, para ela criar algo. Criar algo é criar o si mesmo. Então, quando uma pessoa está nesse processo, a gente sabe que é uma transformação importante está se apresentando, está por se apresentar. Porque essa pessoa ainda está muito diluída, ela ainda está sem forma. Então, ela precisa dessa batedura. Você fala, mas é cruel. Não, não é cruel. Quem vê como cruel é o ego, que interpreta o sofrimento como algo angustiante. Para a psique não há essa ideia de que a pessoa está sofrendo e que precisa diminuir, né, o drama dela. Você vai passar pelo que você tem que passar para chegar no ponto que você precisa chegar. Passar pelo processo de coagulatio significa ligar o ego com o self, isto é, realizar a individuação. Sonhos com acidentes aéreos e objetos cadentes costumam indicar uma coagulatio, ou seja, muitas vezes uma queda, né? A objetos cadentes. Então, muitas vezes a pessoa está caindo para aterrar, ela precisa ser batida para aterrar. O desejo promove a coagulatio. Por isso, muitas vezes, suscita resistências por dar a impressão de ser moralmente ambígua, capaz de provocar a dor e o conflito. Desde a antiguidade, há a tendência de identificar a matéria com o mal. Exemplo, a queda da alma de seu estado imortal para a forma corporal. O mito do anjo caído, a criação do ser humano a partir do barro ou da argila, a expulsão de Adão e Eva do paraíso e por aí vai, né? Por que o ego associa essa ideia de que a matéria é o mal? A gente viu lá no mito da criação, né, da separação dos pais do mundo, que a ideia da matéria que faz com que você aterre, e quando você aterra, o ego percebe a si mesmo, ele entende que ali ele começou a sofrer. A existência dele por si só é de sofrimento. Então, se você deixou de ser espírito para se tornar matéria, houve uma queda na interpretação, né, das pessoas a partir da antiguidade. Isso é no Ocidente, tá? Essa visão é muito mais ocidental do que oriental. Então, se você caiu para uma forma mortal, uma forma corpórea, você entrou em sofrimento. A gente tem o anjo caído, né, que é Lúcifer, que significa exatamente o portador da luz, mas como ele foi, digamos, ele desrespeitou algumas regras, ele se tornou mortal. E no mito moderno a gente tem o Darth Vader. O Darth Vader é o próprio anjo caído. Ele era um Jedi que foi pro lado negro da força e, portanto, ele se tornou mal. Então tem sempre essa ideia, né, de que a matéria significa algo ruim, algo negativo. E aí a gente entra numa questão de novo. O espírito, representado pelo masculino, que é o aspecto positivo, e a matéria representada pelo feminino é o aspecto negativo. Essa é uma interpretação bastante cristã, né? Quando eu falo cristã, eu me refiro à interpretação da doutrina católica. Porque existem outras religiões que são de origem cristã e não têm essa visão. Mas, normalmente, quando a gente fala em cristão, a gente está se referindo à doutrina católica. Estes exemplos demonstram que o desenvolvimento do ego associa-se à experiência do mal, do crime e da culpa. Assim, a consciência do mal que há em cada um, isto é, a percepção da sombra, coagula. O ego se sente culpado por ter saído da origem. A gente falou isso, né? O que é o verdadeiro pecado original? Não tem nada a ver com a história do sexo, né? A ideia do pecado original é esse afastamento da origem. Então, a partir do momento que eu saio, né, do meu estado infantil e caminho em direção ao encontro do mim mesmo, eu vou passando por provações, eu vou passando por processos alquímicos.
E a ideia de tomar forma significa também me gerar uma culpa, porque eu fiz coisas que, na interpretação do ego, me fizeram mal porque eu me atrevi a deixar minha origem. Eu me atrevi a desvendar caminhos que eu não conhecia. E aí a gente cria a sombra, né? E a sombra coagula. A presunção de assumir a vontade e a consciência pode ser representada como um roubo. Muita gente se sente impostora, né? Por causa disso. Quer dizer, aquilo que eu produzo, na verdade, não é meu direito. Então eu me sinto impostora. Eu pratiquei uma... né? Eu violei alguma regra moral ou pratiquei algum roubo. O ser, um ego está inextricavelmente vinculado com a culpa, punida com a coagulatio, confinamento dentro dos limites da própria realidade pessoal. Muita gente acha que o fato de nascer é uma punição. Então eu estou aqui nesse mundo sofrendo porque eu não sou digno, eu não sou adequado, eu fiz algo ruim, né? Sempre há essa ideia de que eu estou aqui porque eu pratiquei algo que eu não deveria ter feito, então eu estou sendo punida. Contudo, a coagulatio contém sua própria capacidade de redenção a partir do momento que a tribulação da vida nos purifica das máculas acumuladas. A coagulatio costuma ser seguida por outros processos, em geral pela mortificatio e pela putrefatio, que a gente vai ver daqui a pouco. Uma vez que, ao estar coagulado ou encarnado, o conteúdo torna-se sem vida, sem maiores possibilidades de crescimento. A coagulatio tem relação com o princípio feminino, uma vez que dá corpo e transforma, aquilo que a gente falou. Jung entende ser o princípio feminino como o princípio da relação. Assim, podemos afirmar que o relacionamento coagula. Para a psicoterapia, sabemos que as relações pessoais são fundamentais para a formação do ego e do desenvolvimento saudável da personalidade humana. Caso contrário, haverá um furo na psique e o ego corre o risco de ser inundado por imagens primordiais, levando o indivíduo a uma esquizofrenia. Ou seja, né, uma criança que não tem uma formação adequada, né, de relação com o mundo, de relações pessoais saudáveis, ela, como diz aqui, provoca furos no ego. E na psique, né? E esse ego ele fica desestruturado. A gente fala que esse ego muitas vezes está esfacelando, ele está fragmentando. E aí onde vem as neuroses, vem as doenças mentais, vem... Por isso que uma doença mental numa idade avançada, ela nunca acontece por causa da idade avançada. É isso que as pessoas levam um tempão para entender. Ela tem a ver com toda a sua vida. Toda a sua formação, né, a sua visão de mundo, o modo como você se relaciona com ela. Falar é pela comida que a gente come, é pelo fato de não fazer exercício físico, mas tudo isso é um sintoma daquilo, do modo como a gente enxerga o mundo. Se eu não me importo em comer porcaria, é porque eu não estou entendendo algo sobre mim mesmo, né? Eu não respeito nem o meu corpo e nem respeito a natureza, porque quando você faz algo que te prejudica, aquele processo para produzir um alimento tóxico também deixou uma cadeia de contaminações na natureza, nas pessoas que fizeram, em você que come, quando a gente devolve, enfim. Tudo é uma questão da consciência. Então, uma pessoa que fica com determinadas doenças graves, isso é só um sintoma daquilo que a pessoa é. Não é porque ela ficou mais velha que ela vai ficar necessariamente doente. Claro que você tem suas limitações, mas não é uma condenação, né, como a nossa sociedade muitas vezes entende. Então, é assim, quer dizer, ficou mais velho, está condenado. Não, tem tanta gente que tem uma idade avançada e está super bem. Por que a gente associa necessariamente a idade? Vai ver a vida dessa pessoa, né? Vai ver como ela se relacionou com o mundo, o que ela fez com o próprio corpo, qual era a forma que essa pessoa via, né? Como ela enxergava o mundo. O mundo era algo em que ela estava ali para aprender, era algo hostil, as pessoas eram más com ela. Tudo isso diz, né, respeito sobre o modo como a gente se forma e a nossa construção de mundo. De novo, né, alquimicamente falando, eu construo um mundo, eu sou o mundo.
E que eu estou, né? Com que elementos eu estou construindo esse meu mundo? É tudo isso que vai dizer a forma como eu vou viver e vou morrer. Alguma questão sobre a coagulatio, antes da gente entrar no outro processo? Tudo bem? Vamos à sublimatio, então. A sublimatio é a operação que pertence ao ar. O material é transformado em ar por meio de sua elevação e volatilização. Ou seja, um sólido torna-se gasoso de forma direta ou através do aquecimento. Você vê que os processos alquímicos eles se sobrepõem, né? A gente tem tanto elementos que podem se tornar gasosos sem passar pela fase líquida, como a gente tem elementos que precisam de outras fases para chegar na sublimação. O aspecto essencial da sublimatio é um processo de elevação por intermédio do qual uma substância inferior se traduz numa forma superior mediante um movimento ascendente. Ou seja, né, a gente sabe que tornar-se gás significa subir. O gás ele é volátil demais, ele é leve demais, então ele se desloca no movimento ascendente. Por isso que muita gente relaciona sublimatio com uma elevação, com algo superior, porque está em cima. Mas isso não significa de modo algum que essa pessoa é, né, uma pessoa sublimada, uma pessoa superior. Em termos psicológicos, ao lidarmos com um problema concreto, ficamos acima dele quando vemos objetivamente, como uma questão mais ampla. Isso significa dizer que quanto mais alto nos elevamos, tanto maior e mais ampla a nossa perspectiva. A gente sabe que olhar as coisas de longe, olhar do alto, faz com que a gente tenha uma ideia melhor. Por isso que muitas vezes em terapia a gente tem que falar para a pessoa, né, se separa um pouco, né, desse problema e tenta olhar isso como uma visão mais ampla, um pouco à distância, tira o excesso de carga emocional disso para você enxergar o que está acontecendo. Contudo, mais distantes ficamos da vida e do real, e tanto menor nossa capacidade de agir sobre aquilo que percebemos. Corremos o risco de tornarmos-nos espectadores magníficos, mas impotentes. Como tudo na vida, você precisa ter um equilíbrio. Se você se distanciar demais da questão, sublimar demais, você não consegue mais atuar. Porque você se distancia daquilo, você fica só como espectador olhando aquilo acontecer, quando aquilo que está acontecendo é a sua própria vida. Então, ao mesmo tempo que tem o aspecto positivo, tem também o negativo. Sonhos com pássaros refere-se, em geral, à sublimatio, e as fobias de pássaros podem indicar o medo de uma sublimatio necessária. Isso é muito interessante, né? Tem gente que morre de medo de aves. Geralmente são pessoas que têm um medo de aspectos do inconsciente. Essa pessoa não consegue sublimar, né, na medida do adequado. Não uma sublimação exagerada, mas às vezes é uma sublimação necessária. Sonhos com subidas de degraus ou escadas também indicam uma sublimatio, quer dizer, você está ascendendo, você está se distanciando daquilo. A sublimatio definitiva é a morte, modo pelo qual a alma se separa do corpo. Essa é a derradeira. A sublimatio também é vista como uma purificação. Quando são misturados no estado de contaminação inconsciente, a matéria e o espírito devem ser purificados pela separação. Por isso que ao longo da nossa jornada, desde que a gente nasce, a gente precisa entender, né, caminhar nesse processo, onde eu preciso entender quem eu sou. Esse é um processo onde é necessário uma separação. Toda a história da evolução cultural pode ser considerada como um grande processo de sublimatio, no qual os seres humanos aprendem a ver com objetividade a si mesmos e ao seu mundo. Por isso que a gente começa na época do iluminismo, né? Essa busca pela razão, essa ideia de que eu preciso analisar as coisas de forma lógica, né, de forma racional. Claro que tem suas vantagens, mas também trouxe muito problema para o nosso mundo.
Quando eu me torno objetivo demais, racional demais, eu me separo perigosamente da questão e aí eu não consigo enxergá-la. A razão que dá às pessoas uma perspectiva situada fora de seus gostos e aversões torna-se um agente indispensável de sublimate, ao ensinar-lhes como serem espectadores reflexivos de si mesmos. Essa é a ideia, né? Então, a ideia da lógica. Na verdade, essa ideia ela começa na época da antiguidade, com os filósofos gregos e tal. Você começa a refletir e começa a analisar essas questões. A capacidade de estar acima das coisas e de ver a si mesmo com objetividade é a habilidade de dissociar. A gente precisa ter essa habilidade para poder entender aquilo que está se apresentando. Só que se eu me dissocio demais, eu me separo completamente e aí eu não consigo mais me relacionar com aquela questão. Tal habilidade pode ser tanto a fonte de consciência do ego quanto a causa da doença mental, na qual a pessoa fica totalmente dissociada do mundo e de si mesma. A gente vê muito isso, né, acontecer. A pessoa, ela olha para aquilo e ela não consegue mais perceber que ela é parte daquilo. Então ela está tão dissociada que ela não tem mais chance de encontrar uma saída. Aí ela está perigosamente dissociada, e essa dissociação é uma das principais causas dos problemas mentais que a gente vive hoje em demasia. Há sublimate inferior, no qual faz-se necessário a coagulate em seguida. Assim, as imagens de subida de altura e de voo quase sempre indicam a necessidade de uma descida, pois estar preso no céu pode ser desastroso. Aí eu lembrei do sonho do paciente do Marcos, que ele conta, né, na nossa aula, aquele rapaz que estava com câncer. Esse rapaz é um paciente do nosso professor, isso já aconteceu faz muito tempo. Ele estava com câncer, ele descobriu um câncer já em estado terminal, e aí ele foi imediatamente internado, e ele tem um sonho. Ele tem um sonho bastante interessante, em que ele sonha que ele está subindo uma escada bem alta, e um mendigo, né, bem com trapos e barbudo, assim, agarra o pé dele e fala para ele que ele podia subir desde que ele voltasse e trouxesse o que ele, mendigo, precisava. E ele conta esse sonho para o nosso professor de teoria junguiana. Só que a interpretação do rapaz, né, do que está com câncer, inclusive o nosso professor fala que se assustou quando foi vê-lo no hospital, que ele estava exatamente parecendo um mendigo. Ele não fazia mais a barba, ele estava muito magro, enfim, ele largou completamente o cuidado com o corpo. E a interpretação dele foi muito perigosa, porque ele acredita que esse sonho dizia para ele que ele estava atingindo a iluminação. Ele desconsiderou o que o mendigo pedia para ele. O mendigo era o aspecto da sombra, que pedia para ele ir buscar algo importante. E ele simplesmente ignora e fala, não, eu estou me elevando, eu estou sublimando, eu estou atingindo a iluminação. E ele morre. Esse não era só um paciente do Marcos, ele era um psicoterapeuta junguiano que tinha um instituto, dava aula também. Foi ele? Eu conheci ele, então. Foi ele mesmo. Ele se enganou tanto com o próprio saber que não teve nem muita chance de se tratar. Se ele tivesse entendido o que esse sonho pedia dele, ele tinha chance de ou viver mais ou encontrar uma saída. Mas ele história, né? E o cara era da área, como que é uma pessoa... Isso não garante nada. Dessa, né? Nenhuma faculdade, né, nenhum curso pode te tornar algo se não estiver dentro de você. No máximo você recebe um título, mas você nunca é aquilo. E acho que essa talvez tenha sido exatamente a grande prova dele, né? Então ele achava que estava indo para a iluminação. O problema é que quando você morre desse jeito, de fato, numa morte, né, numa morte do corpo físico, você pode atingir a iluminação. Se você tiver, digamos, se você encontrar o si mesmo, né, se você encontrar o self. Senão você vai ter que viver tudo de novo. É bem interessante, né? Deixa eu só pegar o resto do texto aqui no meu celular, porque aconteceu um problema com a impressora, eu só vi depois, peraí.
Assim, a Pode continuar na subida. próxima aula. Não, tá, eu vou ver aqui. Assim, a subida e a descida são igualmente necessárias, né? Há um texto alquímico que diz: sublima o corpo e coagula o espírito. E há a sublimatio superior, a gente falou da inferior. Na superior, a qual atinge sua forma total e final, no qual um item da psicologia pessoal de cada indivíduo é objetivado de modo decisivo. Neste ponto, o aspecto em questão torna-se um fato eterno, inalcançável pelo júbilo, pelo sofrimento ou pela mudança. Essa é a verdadeira transformação. Assim encerramos o da Sublimatio. Deixa eu ver, falta falar. 2, 3. Tem mais três processos alquímicos. Eu não sei se vocês querem parar agora e a gente fala na próxima aula. Ou se vocês querem que eu dê continuidade. Que eu acho que não vai dar para terminar tudo hoje, realmente. É isso que eu ia perguntar, se daria para terminar tudo hoje. Você Porque quer se que não der, eu acho melhor. Não, por mim, tá É que eu acho. até bom, porque dá tempo da gente processar um pouco. É legal. Porque são muitos processos, são 7, né? A gente falou de 4, e o último, que é a conúntio, a gente tem 2 fases, né? Tem a superior e a inferior, que é uma. A gente chega na questão, né? Especialmente dos relacionamentos pessoais, especialmente dos casamentos, né? Que o casamento é uma conúntio. E a grande maioria das pessoas vive na conúntio inferior. Porque no fundo, o que a gente não percebe é que a gente casa com os nossos próprios aspectos, né? Quer dizer, a gente percebe em alguma fase da vida, se perceber. Mas é extremamente necessário. É Sim. extremamente necessário, né? Essa união dos opostos que no fundo são tudo que é oposto a nós que a gente constela. Com Eu acho que eu vocês, perdi um aqui nas minhas anotações. Você falou do solútil, Calcinate. coagulátil, sublimate. calcinátil, Calcinate foi o Ah, o primeiro. calcinátil. Foi esse que eu não. calcinátil É o primeiro, né? é o Começa primeiro. com Foi esse fogo. que eu não Cinco. anotei. É. Ah, porque eu anotei em outra página. Eu anotei tanta coisa que ficou sozinho o calcinário. Depois eu posso passar Por o isso. texto. Depois eu posso passar o texto, que Ah, ele é um tá resumo dos ótimo. livros. Falar Porque nisso, faz, vale a pena. faz tempo que eu não Não, passo os pode falar. textos, mas eu posso passar, porque realmente eu acho esse tema da alquimia ele sensacional, porque é tudo na nossa vida, tudo. Desde que a gente nasce através de um processo alquímico, a gente se desenvolve através de um processo alquímico. E essa alquimia, ela está não só nos nossos aspectos internos, ela está em tudo que a gente se relaciona com o mundo. Por isso que para mim, né, fica cada vez mais evidente a ideia, a consciência daquilo que a gente come, daquilo que a gente usa. Porque você está num processo alquímico lá, você está fazendo uma união com quem é você. Quando você põe algo tóxico no seu corpo, quando você não alimenta seu corpo de forma adequada, quando você, sei lá, usa um produto que faz mal, até uma roupa, né, que às vezes a gente nem tem ideia de como ela é produzida, mas acho que eu já cheguei a comentar aqui algumas coisas, mostram a nossa inconsciência. E, obviamente, você vai ficar doente quando você faz coisas desse tipo, né? Sem entender, quando você põe qualquer coisa ruim no seu corpo. Tanto do ponto de vista mental, quanto do ponto de vista físico. Quem consome conteúdos muito pesados, né? E fica preso naquela raiva, naquela ira que destrói o próprio corpo com drogas, com álcool. Tudo isso é um processo alquímico que você está vivendo. Até na nossa religião a gente precisa tomar muito cuidado. Porque você está consumindo um conteúdo que, se você não entender, ele pode ser muito perigoso. Então, em tudo na nossa vida, né, para mim, assim, eu falo, né, que eu passei a entender muito mais os ensinamentos de Cristo depois que eu comecei a ingressar pela psicologia junguiana, porque aí tudo começou a ficar mais claro, né? Então, sempre que você põe, né, que você se relaciona com algo de forma disfuncional, no final das contas você está se prejudicando, né, antes de tudo, antes de prejudicar alguém. Todos os conteúdos que a gente consome, eles têm uma importância enorme. Então, até entender, né,
aquilo que a gente segue, aquilo que a gente acredita, a gente precisa compreender. Eu não posso simplesmente seguir algo de forma inconsciente. Eu preciso entender o que que aquilo diz sobre mim, né? O que que aquilo significa na sua essência. Se eu E assim, digamos, fala, Oi? Não, eu ia falar, se a gente pode interpreta falar. de forma literal, sem digerir aquilo, isso é muito ruim, porque eu simplesmente vou engolir uma informação da qual eu não entendo. Em tudo na nossa vida a gente precisa estar atento. Sim, sim. Eu penso assim, existe todos esses processos alquímicos, é possível uma pessoa passar por todos eles? A Ou gente todo passa ao mundo longo da passa, vida, a todo gente mundo passa, passa por todos eles, né? passa por todos eles. Só que, de acordo com as nossas características, tem alguns que vão ser mais recorrentes. E a gente vai passar várias vezes, né? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem uma fraqueza física. Então a gente sabe que quando a gente não tá bem, alguma coisa no nosso corpo vai reclamar. Todo mundo tem aquele ponto, né? Ou uma doença que é recorrente, que se apresenta quando a gente não tá bem. Então a gente sabe que as nossas fragilidades estão lá. E a gente também vive isso nos processos alquímicos. Então eu vou passar por diversos processos alquímicos ao longo da minha vida. Mas tem alguns que vão ser mais recorrentes do que outros. Então não tem como, né, todo mundo vai viver de alguma forma, ou uma sensação, ou alguma, sei lá, uma solútil, gente que já quase se afogou, gente que já foi queimada, ou enfim, nem que seja uma queimadura de sol na pele, a gente sofre ali uma calcinação, né? Porque exagerou, porque não protegeu a pele, ou sei lá, ou você queima a língua por comer uma comida muito quente, qualquer coisa assim, a gente vive isso todo dia. Todo dia não, mas vive isso ao longo das nossas vidas, né? Uma alquimia. E no dia a dia a gente nem percebe, mas a gente está vivendo uma alquimia, uma união com tudo. Né? No relacionamento pessoal, no relacionamento com os nossos animais, numa comida que a gente consome, numa conversa, mesmo que informal que a gente tenha, é sempre uma alquimia, sempre. E uma criança que é queimada, assim, violentamente. Porque eu pensei agora da Marta falando, toda feliz, que abriu lá no Sabará uma aula só para infantil, né? Só para crianças queimadas. Só de ouvir isso eu já fiquei passando mal, né? E agora me veio isso. O Isso é uma que questão significa? dos pais? É. Uma criança, ela tem uma certa idade, ela não tem ainda ela não tem um ego suficientemente desenvolvido, né? Nem para se conscientizar do processo. Mas tudo que uma criança vive, ela é um sintoma dos pais. Eu tava lembrando agora de uma cena que eu achei muito engraçada, eu vi um vídeo. Eu não sei se quando foi na pandemia, eu acho. Sabe aquele DJ Alok? Ele mora aqui perto. Ele fez Sei. um show na casa dele. Eu não sei se vocês assistiram, ficaram sabendo. Na cobertura? É. E aí parece que teve um show de fogos ali. Sim. E tava uma noite muito nublada, e aí alguém filmou, uma família tá filmando, era uma família provavelmente bem simples. Eles viam aquelas luzes coloridas no céu e um menininho, ele começou a gritar que que Jesus estava descendo e que ele ia ser punido, e ele começava a pedir perdão por todos os pecados que ele tinha cometido. Ô, Gente, esse vídeo é dó. muito engraçado. Eu fiquei pensando, o que que uma criança que não deve ter nem 10 anos cometeu de tantos pecados assim para ficar pedindo perdão porque tem medo de ser levado, né, para o inferno por Cristo? Primeiro que esse menino, obviamente, já foi doutrinado e como criança ele não tem condição de entender. Mas é engraçado assim, né? E ele pedindo perdão por todos os pecados. Eu falei, o que que esse menino tem de pecado com essa idade? Mas é exatamente essa ideia, né? De você. Eu nem sei porque que eu comecei a falar da história desse. Estou falando das operações alquímicas, Das né? mas é assim. Não, porque as crianças, se a criança É que verdade. Desculpa, é verdade. As Obrigada. operações alquímicas em crianças. A criança, ela não tem como. Ela não vive por ela vive pelos pais, né? Ela é sempre um sintoma dos pais. Mas, por exemplo, uma queimadura vai Vai impactar essa obviamente criança. não uma mortal, né?
mas vai impactar essa criança pro resto da vida e ela vai Sim. se lembrar daquilo, e isso vai operar psiquicamente nela para a vida inteira. Ela vai ter os medos e problemas dela, mas uma parte dela vai ter se perdido ali, uma nova precisa ocupar o lugar. É porque a criança, ela, embora ela não seja a origem, mas a partir do momento que ela recepciona aqueles conteúdos, está com ela, né? É aquilo que a gente estava falando no grupo, né? Uma pessoa, enfim, que veio, por exemplo, num lar disfuncional e que ao longo da vida passa a ter um monte de problemas psicológicos. Mesmo que os pais sejam a causa do problema dela, depois de uma certa fase está com ela. E é ela que vai ter que resolver, é ela que vai ter que lidar com aquelas questões. Então a gente recepciona, desde que a gente vem ao mundo, a gente já recepciona a questão genética dos pais, não é? Todos os, digamos, tudo que é bom e ruim na nossa genética veio dos nossos pais biológicos. E a gente vai ter que lidar com aquilo. Não tem como a gente se livrar. Por enquanto não tem ainda, né, tratamento genético que possa te modificar estruturalmente. É a mesma coisa, se você passa por um processo alquímico e ele provoca danos, é você que vai ter que lidar com ele, né? Ao longo da vida. É claro que os pais numa parte da vida assim, mas depois é com você. Uma criança que vem com defeito genético, por exemplo, é uma questão dos pais, mas que essa criança recepcionou. E não é uma questão de escolha, né? Não há o que se fazer, eu só posso lidar com os efeitos disso. E é triste, né? Você ver crianças que. É triste, é muito horrível ver queimadura. Mas acontece. E como é que você vai poder diminuir o sofrimento dessa pessoa, né? No caso dos hospitais, é tentando conseguir o máximo possível de recursos para tratar essas crianças. Mas essa é, digamos, essa é a história das vidas, né? Isso acontece com todos, né? Animais, vegetais, humanos. Ninguém escapa disso. Falando quando o Brasil ficou praticamente todo pegando fogo nesse último inverno, o que tinha de vídeo com animais pegando literalmente incinerados, assim, né? Vivos ainda. Eu vi um por acaso que eu estava desavisada, né? Mas é uma coisa horrorosa. Mas esses animais representam os nossos instintos que estão sendo queimados, porque Sim, o ser humano a gente passou dos limites, né? A gente realmente passou de vários limites. horrível, é horrível. Então, o que a gente está fazendo, né, com o mundo à nossa volta? É onde a razão precisa tomar muito cuidado. Hoje a gente tem visto, digamos, lideranças com discursos bastante perigosos nesse sentido, onde as coisas não estão sendo olhadas com devido cuidado. Isso vai custar muito caro. Isso vai custar muito caro não só para a pessoa, né, que tem essa visão, mas para aqueles que não estão atentos a isso. E assim, quando eu vejo essas coisas, eu fico muito, né, fico muito reflexiva. Eu falo, o que que há nessa pessoa? O que que há nesse grupo de pessoas que chegou nesse ponto? E a gente sabe que algo vai acontecer, não sabe o que, nem quando. Mas a gente sabe que algo vai acontecer porque precisa ser parado, né? Tudo precisa ter um limite. A gente mesmo, com a forma como a gente está se relacionando com o mundo, né, com a natureza, a gente vai pagar um preço alto. Já começou esse processo e vai se intensificar. Eu vi Mas hoje que o Trump liberou canudo de plástico, né? Isso é uma isso é um vírgula, péssimo, né, no do que ele oceano. está fazendo, do que ele está fazendo. Mas enfim, tudo, né, tudo vai ter seu limite. Você vê, o Hitler, ele, por exemplo, ele tentaram matar o Hitler várias vezes, inclusive gente, né, da confiança dele, porque sabia que ele precisava ser parado. Ninguém conseguiu. E no final, quem terminou com a vida dele? Ele próprio, né? Ele não aguentou ele foi tomado pela sombra, ele foi tomado pelos aspectos sombrios. Ali ele fragmentou de um jeito que ele não conseguia mais. Ele não era mais viável, ele próprio não conseguia mais. Então ele se mata. Ele fez o que ninguém conseguia fazer, que era
acabar com a vida dele. E E ele mata a família inteira, né? não, ele não matou a família inteira, ele matou ele mesmo. Não tem a história de todos tomarem veneno? Não, ele se matou com um tiro. Ele deu um tiro nele mesmo. Acho que E a foi isso família não assim que tomou ele veneno morreu. antes? Não, acho que ele se matou com um tiro, se eu não me engano. Quer ver? Deixa eu só confirmar aqui. E a Eva Braun, O que que tem? ela era amante dele, né? Era. Quer ver? Ele se matou. Deixa eu ver. Deixa eu só ver como ele se suicidou, mas deixa eu ver como. Ah, é que o texto aqui é grande. Ah, tem aqui um, acho que tem um mais curto. Aqui, ó, atirando contra a É, própria cabeça em 30 de abril de 45. no interior do seu Atirou na aposento, cabeça. dentro do bunker. É. Ah. Ele cometeu o suicídio junto com a sua esposa, que ela consumiu uma cápsula de ácido cianídrico. Ah, eu sabia que tinha uma história dessa. É. Mas você vê, ele próprio não aguentou mais Quem conviver com era, ele mesmo. quem era a esposa dele? Era Eva Braun? Não, acho que essa que morreu. Essa que morreu era. Eles não falam aqui quem era a esposa dele. Ah, Eva Braun, é essa mesmo. Ela consumiu uma cápsula de ácido cianídrico. E aí depois, isso aqui, os soldados alemães incendiaram os corpos deles. E os restos mortais foram espalhados. Olha aqui, ó. Calcinátio e separatio, que é um outro Ó, processo alquímico. De novo, né? Vai viver os processos alquímicos. Aqueles ditadores, acho que foi o ditador Gaddafi e o Saddam Hussein, eles foram espancados, né? Desmembrado. Eles foram espancados pela multidão e foram desmembrados. O processo da coagulate, que é a batedura, e o processo da separate, que é um processo que a gente não viu ainda. mas Pode falar. esse último, o coagulátil, é a batedura para dar forma, né? Pra dar Nesse forma. caso, não. Era dar forma ao quê? A raiva das pessoas? Não. Da forma É que como no se caso de ao um bater. corpo, assim. É como se bater. Muitas vezes as pessoas não têm aquela. Na tentativa de fazer alguém entender alguma coisa, chacoalha a pessoa. Ah, sabe, sim, Né? sim. É um movimento de batedura, a ideia de que você vai compreender isso que eu estou te dizendo na marra. Né? Ou pessoas que apanham, sei lá, por algum motivo, e é a ideia de que essa pessoa está sendo batida para acordar para algo. Tá? A gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente não está falando de uma questão de merecimento ou de culpa, a gente está falando de um processo da psique. Por que as pessoas passam pelo que passam? Então, todos os processos alquímicos, eles dizem a fase em que nós estamos, ou aquilo que a gente precisa olhar. Quem está num terremoto, por exemplo, está sendo chacoalhado, né? Está sendo batido. Muitas vezes você está sendo batido dentro de um navio. Imagina, você está em alto mar, o navio está. Você está lá numa água, num elemento da solute, mas está sendo chacoalhado dentro do navio. É quando os processos alquímicos se sobrepõem. Você às vezes vive. Ou gente que está sendo engolida pela terra, porque a terra está se comportando como líquido. Areia movediça, por exemplo. Então, Que muitas loucura. você não consegue separar o processo completamente do outro, né? Eles acontecem, às vezes, simultaneamente. Ou gente que, sei lá, tá numa enchente enorme e termina morrendo soterrado, né? Porque caiu alguma coisa em cima da pessoa, ou ela foi, sei lá, ficou presa em algum lugar. Acontece.